Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre essa estrutura Present Perfect Continuous. Estamos vindo em uma sequência de aulas, a gramática básica do inglês, o que você precisa saber sobre essas estruturas. Então estamos desvendando a cada aula tudo o que você precisa saber e, claro, estou deixando para vocês um material gratuito na descrição para vocês praticarem, certo? Bom, olha só pessoal, tudo que tem continuous no nome significa que vamos ter a presença de um verbo no ing, nesse formato aqui. Então, vamos começar a falar da estrutura em si. A forma afirmativa vai ser assim, sujeito aqui, have ou has, lembrando que estamos falando do present. Então, quando aparecer he, she ou it, vocês vão usar o has e não o have. Aí agora, para diferenciar do present perfect que vimos na última aula, aqui o been, ele é necessário, tá? Então vai ser have been ou has been. E aqui é onde você vai trocar o verbo, a ação, de acordo com o que você quer dizer. Então quando eu falo I've been working, eu estou querendo dizer que eu tenho trabalhado, que eu estou trabalhando. E aí o meu foco vai ser, já vamos ver daqui a pouco, quando eu quero dizer que isso tem acontecido de um tempo para cá. Bom, focando na forma primeiro, essa é a afirmativa e a do lado é a negativa. Então a gente tem a mesma coisa do lado, só que aqui com a presença do not. Perceba que o not ele vem logo depois do have ou do has. E aí a gente vai ter essas formas abreviadas. Haven't been, hasn't been, ok? Então essas são as formas abreviadas que são comuns na fala, tudo bem? Bom, a pergunta lembra sempre aí que inverte alguma coisa. Pois bem, a forma da pergunta a gente coloca have ou has antes do sujeito. E aí, isso sim constitui uma pergunta, tá? Perceba aqui em cima, se vocês compararem a forma afirmativa e a pergunta, a única coisa que muda são as duas primeiras colunas, né? Então, se eu falo I have been working, é uma afirmação. Se eu falo have I been working, é uma pergunta. E isso para todos, tá? Então, tudo isso a gente tem que memorizar. Lembra? Vou até anotar aqui porque é importante, tá? Vocês precisam memorizar essas tabelas, entender o que muda de uma coisa para outra. E, por último, as respostas curtas, né? Vamos supor, se eu te pergunto have you been working? Você vai me responder yes, I have ou no, I haven't, que é a forma negativa, tá bom? Vamos agora seguir para o que você tem que saber, que agora é quando usar. Quais são as situações que a gente usa essa estrutura? E aqui eu vou fazer, olha só, para você saber, eu vou mostrar para você quando usar essa e vou contrastar essa estrutura com outras que a gente já viu nessa playlist, que muita gente confunde, tá? Mas eu vou mostrar para você onde está a diferença de fato. Bom, a primeira letra A aqui, a primeira situação. A gente usa ela quando falamos de ações que começaram no passado e continuam no presente, e geralmente usada com essas duas palavras aqui, ó, for e since, que dá uma ideia de há quanto tempo ou desde quando algo vem acontecendo. E na pergunta, geralmente a gente usa how long. Lembrando, isso não é mandatório, estou te mostrando que isso é comum usar com essas palavras para indicar justamente essa ideia de que algo vem acontecendo. How long significa há quanto tempo, olha só, duração, né? Então, exemplo, ó, I've been learning English since last year. Eu estou aprendendo inglês desde o ano passado. Ou seja, eu comecei a aprender inglês no ano passado e sigo aprendendo até o momento, né? Outro exemplo agora em formato de pergunta. How long have you been studying? I've been studying for 2 hours. Aqui eu estou me perguntando isso. Quanto tempo você está estudando? Eu estou estudando há 2 horas. Ou seja, usamos o how long para perguntar sobre a duração e a pessoa respondeu for para indicar o quê? A duração da atividade. O for é como se fosse esse A com H para indicar há quanto tempo algo acontece. Então você já está ligado aí, ó, que essa estrutura é para indicar o tempo que você tem feito alguma coisa. Não importa se começou num passado distante
ou se começou há 2 horas, há 5 minutos, não importa. É para indicar a duração de algo que vem acontecendo. A gente também consegue usar na negativa quando a gente quer falar de algo que não tem acontecido. Por exemplo, Judy hasn't been feeling well recently. A Judy não tem se sentido bem ultimamente, né? Ou seja, não tem se sentido bem de uns tempos para cá, de algum momento no passado até agora. É a mesma coisa das de cima, só que aqui é uma negativa, é algo que não vem acontecendo, certo? Esse foi o caso A. Vamos olhar um pouquinho agora sobre um detalhe que na verdade não é detalhe, porque é importante que vocês saibam. Eu lembro que eu falei com vocês isso na última aula do Present Perfect sobre stative verbs e que eles, só para relembrar, eles descrevem estados e não ações. Estado que eu falo é como você está, ou sentimentos, ou enfim, coisas que não são tipo ações como correr, brincar, trabalhar. Elas são mais essas palavras aqui, ó. Estar ou ser, né? Conhecer, ter no sentido de posse, acreditar, querer, gostar, possuir, entendeu? Esses são considerados stative verbs. E eles não são normalmente usados na forma ing. Por isso, não é comum usá-los com essa estrutura que a gente está vendo no ing. No lugar deles, olha quem a gente vai usar. A estrutura da última aula, do Present Perfect. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. A gente vai dizer, vamos pegar o know aqui, ó. I've known you for a long time. Então, a gente está usando a estrutura, galera, da última aula. I've known you for a long time. E não I've been knowing, tá vendo? Se a gente fosse aplicar na estrutura de agora, estaria escrito assim. Mas como know é um verbo de estado, né, de state verb, a gente vai colocar ele nesse formato, digamos, sem o been, né? E colocando ele lá na terceira coluna, porque ele é irregular. E lembra que present perfect a gente usa o past participle do verbo. O que é past participle? Se for irregular, é a terceira coluna da tabela. Se for regular, ed, de forma geral, né? A mesma coisa aqui, ó. Eu estou com uma dor, eu tenho uma dor no meu estômago o dia todo. Eu não vou dizer I've been having a pain. Eu vou dizer I've had a pain in my stomach all day. Tá certo? Então aqui, só lembrando que o de cima eu esqueci de traduzir, mas está escrito, né? Para falar que eu conheço você há muito tempo, eu vou colocar I've known you for a long time. Você talvez esteja se perguntando, mas para eu escrever isso, eu não falo I know you, eu conheço você. Por que eu tenho que escrever dessa forma? Eu já vou falar sobre isso, tá bom? Galera, se vocês ouvirem barulho de avião, helicóptero, paciência, tá? A vida real, porque passa muito avião por aqui, às vezes atrapalha um pouco o barulho, mas eu acho que dá para ouvir bem, né? Então vamos continuar. Ó, o caso B é o seguinte, usamos essa estrutura também, tá? Então, ó, segundo uso, quando falamos de uma atividade que parou recentemente ou que acabou de parar e que tem conexão com o presente momento. Então, vou dar um exemplo para você. You are out of breath. Have you been running? Então, você está sem fôlego. Você esteve correndo, né? Por que eu uso dessa forma? Porque o fato da pessoa estar sem fôlego agora indica que ela esteve fazendo algo. E para falar ou perguntar sobre o que ela esteve fazendo, a gente vai usar essa estrutura, né? Algo que acabou de acontecer, a pessoa está sem fôlego, ou seja, ela esteve correndo. Essa é a ideia. Ou eu posso fazer assim também. Why are your clothes so dirty? What have you been doing? Por que suas roupas estão tão sujas? O que você esteve fazendo? Né? O fato da roupa estar suja agora, você está vendo a pessoa com a roupa suja. Isso indica que a pessoa fez algo recentemente que fez com que ela sujasse a roupa. Então você quer saber o que é. E aí você pergunta, o que você esteve fazendo? What have you been doing? Lembrando que a gente está seguindo aqui a tabela, tá? Ó, da pergunta lá, ó. Have, pessoa, been, verbo no ing. Have, pessoa, been, verbo no ing. Certo? Olha uma da tabela da afirmativa, ó. E com a mesma ideia, né? Para afirmar algo que aí a gente depende do caso. Vou mostrar aqui, ó.
Tom has been watching TV all day. O Tom está ou esteve assistindo TV o dia inteiro. Aqui, galera, depende do contexto. Como assim? Eu posso dizer isso e o Tom ainda estar assistindo TV. Então, imagina a cena. O Tom está assistindo TV e você fala para alguém, para a mãe do Tom. Tom has been watching TV all day. Ele está lá ainda. Ou pode ser que o Tom esteja... Há 2 minutos o Tom subiu para o quarto dele. A mãe do Tom chega e pergunta, Where is Tom? Onde está o Tom? Ah, Tom is in his room. Ele está no quarto dele. But because he has been watching TV all day. Porque ele esteve assistindo TV o dia todo. Então, isso significa que ele acabou de parar de assistir TV, né? Parou agora de assistir. Esse seria o caso B que a gente está vendo agora. Tá? Então, tudo relacionado a caso A ou caso B. É assim que a gente vai usar essa estrutura, nesses 2 contextos, nessas 2 situações. De forma geral, eu poderia muito bem parar a aula aqui, tá? E já mostrar os exercícios para vocês. Então, se é só isso que você quer saber, ok, é isso que você precisa saber dessa estrutura. Só que eu quero mostrar para vocês algumas diferenças muito importantes que eu vejo que muitos alunos erram para diferenciar mesmo, né? Porque agora você começa a aprender mais estrutura e fica um pouco confuso, né? Então, vamos diferenciar aqui. Quando que eu uso present continuous e quando que eu uso present perfect continuous? Não se apegue tanto aos nomes, eu vou dar exemplos para vocês verem. Ó, a tradução das 2 frases grifadas abaixo são a mesma em português, mas não em inglês. Isso porque são estruturas diferentes. Vamos olhar primeiro a tradução em português aqui, ó. Não me atrapalhe, estou estudando. Olha de baixo agora. Estou estudando há 2 horas. Vou fazer uma pausa. Aparentemente, se você olhar para a parte só em português, é a mesma coisa. Mas é por isso que agora vocês precisam olhar o todo. Por que eu falo o todo? Ó, aqui você vai usar o I'm studying para traduzir estou estudando. Por quê? Esse é o present continuous que fala de coisas que estão acontecendo no momento da fala. E é isso que importa só. Tipo, imagina lá a situação. Você tá estudando, alguém começa a querer te atrapalhar e você fala Don't disturb me, I'm studying. Não me atrapalhe, estou estudando. Vamos descer aqui um pouquinho, ó. O present continuous, que é esse aqui, nós usamos para falar sobre algo que está acontecendo no momento que eu falo, certo? Agora, por exemplo, você está lendo isso comigo. Em inglês ficaria You are reading this. Você está lendo isso. Então, simplesmente é para descrever algo que está acontecendo ali no momento presente, né? Ou enfim. Agora, olha de baixo. Eu estou estudando há 2 horas. Vou fazer uma pausa. Galera, eu mencionei a duração. Quando eu menciono a duração, é aí que usamos o perfect, o present perfect continuous. E aí eu não escrevo mais perdão. Eu não escrevo mais I'm studying for 2 hours. Eu escrevo I've been studying for 2 hours. Ah, mas só porque eu mencionei a duração? Sim, só porque você mencionou a duração. Entendeu? É assim que vai funcionar. Então, quando falamos há quanto tempo tal coisa está acontecendo, é aí que usamos essa estrutura, tá? Então, tem uma diferença entre falar I'm working, eu estou trabalhando, e I've been working for 2 hours, eu estou trabalhando há 2 horas. Ó, quer ver? Dar um exemplo aqui, ó. Se eu falo para vocês, eu estou gravando esse vídeo, eu vou dizer como? I'm recording this video, certo? Ponto final. Parei a frase aí, é o que eu estou fazendo agora. Mas se eu quero falar há quanto tempo eu estou gravando esse vídeo, eu vou dizer I've been recording this video for, sei lá, 20 minutes, deve estar uns 20 minutos já de gravação. E aí eu vou dizer dessa forma, I've been recording this video for 20 minutes. Pronto. É assim que a gente vai dizer, certo? Agora eu quero mostrar a diferença entre o Present Perfect Simple e o Present Perfect Continuous. Gente, presta atenção aqui, ó. Nem sempre eles vão ser tipo assim, ó, é um ou outro, como no de cima. Você viu que tem uma diferença bem nítida. Aqui embaixo, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque aqui às vezes eles podem ser um ou outro. Não é que eles são totalmente opostos.
Eles têm as suas diferenças, mas às vezes a gente precisa de um para substituir o outro. Então atente-se bem a essa parte, tá? Quando eu falo assim, ó, quantas vezes você leu esse livro? Eu vou perguntar assim, how many times have you read this book? Aqui estamos usando o simple. Vou falar simple, mas vocês sabem que eu tô falando dele para não ficar repetindo toda hora, present perfect simple, tá? Mas aí que tá, ó, a gente usa ele para dizer quanto, para falar de quantidade, how much, how many, ou quantas vezes, how many times, para ações completas. Como assim? Se eu falo para você, imagina que você lê um livro aí que você gosta muito, você já leu ele 3 vezes, mas eu não sei, eu quero saber quantas vezes você leu. Olha só como eu pergunto. Assim, how many times have you read? Eu não vou falar have you been reading se você não está lendo ele ainda, né? Você já acabou de ler 3 vezes. Você não está mais lendo ele. Se você estivesse lendo ele nesse momento, aí é outra história, tá? Porque aí entraria no de baixo, olha só. Há quanto tempo você está lendo esse livro? How long have you been reading this book? A pessoa ainda está lendo o livro. Essa é a diferença, essa é a nuance que a gente vai usar para diferenciar as duas estruturas. Então, o continuous foi usado aqui para dizer por quanto tempo isso vem acontecendo, certo? Então, essa é uma diferença que temos entre o simple e o continuous. Mas agora eu quero mostrar uma curiosidade também, tá? Isso aqui tem a ver com uma nuance, tá? Outra nuance aqui. Dá para usar uma ou outra, ou seja, tanto faz, quando a ação está em progresso, mas com enfoque ligeiramente diferente. Desculpa, né? Não é bem tanto faz. Na verdade é tanto faz, mas o seu enfoque, ou seja, o foco do que você quer passar, transmitir, tá um pouquinho diferente uma em relação à outra. Olha aqui comigo, ó. Quando você fala assim, ó, I've worked here for 5 years. Eu trabalho aqui há 5 anos. Bom, isso significa que eu ainda trabalho aqui e o foco está no fato de trabalhar no mesmo lugar há 5 anos, tá? Lá de baixo, I've been working here for 5 years. Eu estou trabalhando aqui há 5 anos. Significa, eu ainda trabalho aqui, mas o foco está na duração da atividade. Então aqui, vamos dizer que quando você usa o ing, que é aquele que você tem que mencionar a duração, né? Eu quero enfatizar a duração da minha ação. Eu tenho trabalhado aqui há 5 anos, tipo, porque vai que a pessoa perguntou para mim, how long have you been working here? Há quanto tempo? Eu vou dizer de baixo, porque o foco está na duração, né? Mas eu poderia facilmente também dizer a de cima, só que o enfoque maior está no fato de trabalhar no mesmo lugar e não há 5 anos. É que a pessoa mencionou ali também a duração, mas o foco está no trabalhar aqui, na de cima. Então aqui nesse caso a gente pode meio que usar os dois, mas o enfoque ligeiramente diferente, beleza? E aqui terminamos esta aula. Olha só, galera, deixei aqui uma parte para vocês praticarem, como sempre, tá? Façam esses exercícios para vocês fixarem, e aqui eu vou só apresentar para vocês entenderem e não confunda, tá? Ó, aqui eu vou pedir para vocês completar essas frases com continuous, atenção para quando for afirmativa, negativa, interrogativa, né? E quando estiver marcado como stative verb, use o present perfect tense em vez do continuous. Então lembra que eu falei lá em cima que não existe, alguns formatos de verbo não são comuns no ing? Então, eles estão marcados aqui, é a 4 e a 8. São os dois casos que a gente vai usar a estrutura da aula anterior. Então eu deixei um exemplo aqui para vocês, ó, se vocês têm a frase, né, ó, be quiet, aí você tem um espaço, tell people things you shouldn't be. Você vai completar com a afirmação aqui. You've been telling people things you shouldn't be. E aí você faz o mesmo com o de baixo, respostas estão logo abaixo aqui. Não preciso dizer, né, que vocês façam primeiro, se desafiem primeiro, para depois olhar a resposta, certo? Não colhem, tentem fazer sozinhos para vocês praticarem. Beleza?
Galera, é isso por hoje. Muito obrigado por assistir essa aula. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixa o like. Se você tem alguma dúvida, manda aí no comentário que eu respondo você, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.